Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso curso de Direito Condominial. Gostaria de parabenizá-los por estarem dedicando esse tempo ao estudo, ao conhecimento, à busca de aprimoramento, seja na carreira profissional, no pessoal, essa busca constante de crescimento e aprendizado realmente é louvável e são vocês que fazem com que o nosso país evolua através do estudo, através do conhecimento. Eu sou a professora Mariana Vasconcelos, é um prazer estar aqui e cabe a mim a responsabilidade de guiá-los no estudo do direito condominial. Para que vocês possam conhecer um pouquinho da pessoa que vos fala, eu sou advogada, já trabalho nessa área de direito condominial há mais de 10 anos, na verdade, bem mais de 10 anos, porque todo o meu percurso profissional, desde estagiária na faculdade até a última década aí como advogada no exercício da advocacia, eu sempre trabalhei com direito imobiliário e condominial. Então, no meu dia a dia, eu tenho oportunidade de lidar com as mais diversas questões envolvendo condomínio, em termos de consultoria, de análise de documentos, de estudo da lei. Então, eu espero poder contribuir um pouquinho com essa minha experiência aqui no nosso curso. Bom, eu concluí a minha graduação e o meu mestrado em Direito Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e tenho a oportunidade também de ministrar algumas aulas no curso de pós-graduação da UERJ e hoje também sou vice-presidente da Comissão de Condomínio do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o IBRADIM. Então, vocês podem ver que realmente eu respiro o direito condominial no meu dia a dia, realmente lidar com condomínios, com condôminos, com síndicos, com administradores e com as mais diversas demandas, né, das quais fazem parte esses personagens, realmente é quase que o ar que eu respiro. Então, mãos à obra. Bom, pessoal, o nosso curso vai ser dividido em alguns temas, né? Então, antes que a gente possa propriamente mergulhar no estudo do condomínio, a gente vai pavimentar essa estrada que vai nos ajudar a compreender melhor esse tão importante instituto. Então, o nosso primeiro tema dentro do nosso curso de Direito Condominial vai ser a Constituição Federal. Passaremos também pela Lei das Incorporações, Lei 4591 de 64. Vamos mergulhar de cabeça no Código Civil, dedicando algumas aulas ao estudo do diploma civilista. Também vamos estudar a Convenção de Condomínio, o Regulamento Interno, deliberações da Assembleia, muito caso prático, jurisprudência aplicada, né? Alguns temas até que estão bastante em voga no STJ, temas que recentemente têm dado o que falar. E também, por que não, vamos nos debruçar sobre algumas leis específicas, algumas leis estaduais, municipais, aplicáveis a condomínios no meio dos nossos exemplos e no aprofundamento do nosso conhecimento, né? Porque a ideia aqui, pessoal, pelo menos o que eu me proponho, eu gosto muito de convidar os meus alunos às reflexões com base em exemplos concretos, tá? Um conteúdo bastante prático, realmente, para que a gente possa entender a teoria, mas, claro, entender também, fundamentalmente, como é que ela se aplica, como é que a gente pode resolver os problemas do dia a dia. Então, muito bem, vamos começar. Qual é a relevância de estudar o condomínio sob a ótica constitucional? Ou seja, né, qual é a importância da gente passar por esse estudo da Constituição? Qual é o seu verdadeiro papel? Qual é a sua verdadeira relevância e os seus impactos no estudo e na aplicação prática dos institutos ligados ao condomínio? Bom, pessoal, então
primeiro lugar, né, de qual premissa a gente parte? A gente parte da ideia de que o condomínio, na verdade, ele é uma realidade social e econômica que envolve propriedade, convivência, moradia, função social. Então, começar pela Constituição Federal é não só importante, mas é também essencial, na verdade. Por quê? Porque a Constituição, ela é a nossa carta magna. Ela é, na verdade, a lei mais alta, a nossa lei maior, que vai servir como um filtro hermenêutico, uma tábua axiológica para interpretação e aplicação de todas as normas do nosso ordenamento jurídico. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Bom, então, como eu disse, né, a nossa Constituição Federal, ela traz um conjunto de princípios, valores e regras e acaba servindo como essa tábua axiológica, esse filtro hermenêutico. E a Constituição da República consagrou a dignidade da pessoa humana como valor basilar do nosso ordenamento, o valor fundante. A dignidade da pessoa humana é o princípio que vai remodelar as estruturas e a dogmática do próprio direito civil brasileiro, de modo que ela tira o foco do ter, da propriedade, do bem e traz o foco para a própria pessoa, isto é, para o pleno desenvolvimento da pessoa humana em todas as suas acepções, enquanto proprietária, enquanto integrante da família, enquanto contratante. Na realidade, a nossa Constituição Federal de 1988, ela inaugurou, digamos, uma nova era do nosso direito. Por quê? Exatamente porque ela eleva a pessoa humana ao centro do ordenamento jurídico. Então, ao longo do nosso curso, vocês vão perceber que o Código Civil, né, as normas civis propriamente ditas, que estão lá no capítulo próprio do condomínio edilício, elas naturalmente não vão resolver todos os problemas, né? Elas não vão apresentar respostas para todos os questionamentos e para a complexidade das situações com as quais a gente se depara no nosso dia a dia. Então, é importante a gente ter bem solidificados, né, bem firmes esses conceitos, princípios, valores que estão instituídos na Constituição Federal para que a gente possa refletir sobre essas questões que não têm resposta pronta na legislação, tá bom? Então, vamos construir essa estrada juntos. Em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês alguns dos princípios constitucionais diretamente relacionados ao condomínio. Então, a gente vai ter aqui, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana, prevista lá no artigo 1º, inciso 3º, como eu já falei para vocês, o verdadeiro fundamento, o princípio basilar de todo o nosso ordenamento jurídico e que vai servir, por que não dizer, é claro, também como fundamento para a própria convivência condominial. A gente precisa ter em mente que o condomínio é o espaço onde o indivíduo ou vai exercer a sua moradia, ou vai trabalhar, né, em se tratando de um condomínio comercial, mas é um espaço onde ele tem a oportunidade de realizar plenamente a sua personalidade. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? Dignidade da pessoa humana como valor fundante que vai reger também, principalmente, a convivência condominial. E aí, por mais que a gente esteja falando bastante, né, sobre esse desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, é muito importante a gente ter em mente também um segundo princípio que eu trouxe aqui, da função social da propriedade. A função social da propriedade está prevista lá no artigo 5º. Lembrando, né, pessoal, o artigo 5º é aquele artigo
que traz para nós o rol de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Então, a função social da propriedade, ela nos traz, na realidade, uma ideia de que os institutos jurídicos, os direitos, as situações subjetivas complexas, né, como a gente chama, e, em particular, o direito de propriedade, ele deve atender a uma função social. O que isso significa na prática? Significa que a propriedade, ela deixa de ser considerada com aquela concepção de direito absoluto, de caráter individualista, bem própria daquele modelo liberal lá do século XIX, e passa a assumir uma ideia de posição jurídica funcionalizada, no sentido de que o titular do direito não deve simplesmente satisfazer aos próprios interesses. O direito de propriedade, ele não se volta à satisfação do interesse unicamente do seu titular, mas também a valores sociais, a valores coletivos, aos valores constitucionais. Então, vejam só, né, que a função social da propriedade, a rigor, o princípio da função social, considerado, né, aqui no seu aspecto mais amplo, ele vai remodelar, ele vai trazer uma releitura, inclusive de institutos clássicos, além da propriedade, como o contrato e a própria ideia de família. Porque hoje a gente tem, por exemplo, aquela ideia, né, de família hierarquizada, né, de respeito aos mais velhos, né, de que os filhos não teriam direito de voz, de que, enfim, aquela concepção bastante paternalista de família, ela cedeu espaço à luz, né, da função social e dos próprios princípios e valores da nossa Constituição da República a uma ideia de família voltada ao pleno desenvolvimento do indivíduo, né? Como eu estou falando aqui para vocês. Então, esse desenvolvimento da pessoa humana, nas suas máximas potencialidades, a sua liberdade de expressão, de pensamento, de comunicação, né? A expressão do indivíduo, vejam que isso ganha muita relevância com a nossa Constituição Federal de 1988. E com a propriedade não é diferente. Porém, a gente não pode esquecer dessa ideia de coletividade, essa ideia de social que está por trás do exercício desse direito. Daí porque eu trouxe aqui também no slide essa ideia de autonomia privada versus função social. Vejam só, antigamente, né, naquele momento, né, de pensamento mais liberal, quando a ideia era defender a propriedade realmente em face do Estado, para que o Estado não limitasse o direito do indivíduo, né? Então, era aquela defesa da propriedade sobre enfim, quaisquer ingerências estatais. Hoje em dia, né, em primeiro lugar, isso perdeu espaço porque a propriedade, como tantos outros direitos, está funcionalizada ao atendimento desses interesses também coletivos sociais. E a autonomia privada, ela também vai estar condicionada a esse atendimento da função social. Querem um exemplo concreto? Vejam só. Dentro da minha casa, eu tenho o direito de fazer o que eu bem quiser entender, certo? Mais ou menos. Na realidade, pessoal, como vocês sabem, o meu direito, ele termina quando começa o do outro. E daí ganham relevância, inclusive, os direitos de vizinhança, que também estão lá previstos no Código Civil, num capítulo próprio, a partir do artigo 1277, que autoriza, né, que o indivíduo ele se resguarde de interferências indevidas, inclusive no seu direito de propriedade, exercendo aí alguns instrumentos, ou melhor dizendo, fazendo uso de alguns instrumentos para a tutela do seu direito. E no capítulo do
condomínio edilício, a gente tem também, lá no artigo 1336, inciso 1º, que a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas, mas só para ilustrar o que eu estou falando aqui, esse artigo 1336, ele vai prever os deveres dos condôminos. E, na verdade, no inciso 4º, não no inciso 1º, mas no inciso 4º, ele prevê expressamente que os condôminos devem exercer o seu direito de propriedade, né, nas áreas exclusivas, no seu apartamento, na sua casa, na sua loja, enfim, tanto nas unidades de propriedade exclusiva quanto nas áreas comuns também, em respeito àqueles 3 S's: saúde, sossego e segurança dos demais. Então vejam aqui como é que esse atendimento, né, de um interesse coletivo condiciona o exercício do próprio direito de propriedade. Tá legal? E aí, diretamente relacionado com isso, está o princípio da solidariedade social. Se de um lado a função social ela está justamente voltada a garantir esse equilíbrio entre interesses, direitos individuais e coletivos, esse objetivo ele está realmente voltado a garantir a prevalência de valores constitucionais como a solidariedade, a dignidade, a igualdade. E aqui, especialmente com relação ao princípio da solidariedade social, eu digo o seguinte: esse princípio ele está ligado a essa ideia de cooperação entre condôminos também, mas a solidariedade social ela está prevista no artigo 3º da Constituição da República como um dos objetivos fundamentais da nossa nação, um dos objetivos fundamentais da República, né? Então, como é que a gente pode falar de solidariedade social no âmbito condominial? Bom, a gente pode dizer que esse princípio está ligado, por exemplo, ao rateio das despesas entre os condôminos, porque, afinal de contas, cada um dos proprietários vai contribuir proporcionalmente para a manutenção das áreas comuns, que a gente também vai estudar com um pouco mais de calma já já. Então, esse rateio de despesas, né, para conservação da coisa comum, a ideia também de preservação, né, daqueles 3 S's de sossego, saúde, de segurança, que deve realmente reger todas as relações condominiais. Então, assim, é a ideia de buscar um ambiente mais justo e mais igualitário. E por falar em igualdade, eu trouxe aqui mais 2 princípios muito importantes com assento constitucional que também estão relacionados ao condomínio. Então, o princípio da isonomia, né, que está ligado a essa questão de rateio de despesas condominiais e a aplicação das normas, e o princípio da legalidade. Para a gente falar um pouco do princípio da isonomia, pessoal, é o seguinte: pensem que os condôminos eles devem ser tratados de forma igualitária. Então, para dar um exemplo bastante concreto, pensem num síndico novo, tá? O síndico acabou de ser eleito, ou então, vamos supor que ele queira fazer uma média com os condôminos, ele quer ser amigo do pessoal, e aí ele fala, vou dar um desconto para os inadimplentes poderem colocar as suas cotas em dia, né, para poderem quitar os seus débitos. Só que, pessoal, à luz do princípio da solidariedade que a gente falou e da isonomia, se o desconto é dado para um condômino, ele vai precisar ser facultado também aos outros condôminos. E aí pensem, a partir do momento, né, que o condomínio arrecada para custear despesas e não para partilhar lucros, conceder descontos para uns em detrimento daqueles que, poxa, ralam, suam para pagar em dia as suas obrigações, pode ser uma forma de acabar violando a isonomia e a solidariedade. Porque, lembrando, né, o que é concedido para um tem que ser concedido para outros. E dado que os encargos moratórios, em virtude do inadimplemento no condomínio, são baixos, juros de 1% ao mês, multa de 2%, se a gente comparar aí, né, com a tomada de empréstimo no mercado,
a gente vai ver que, na verdade, essa tomada de empréstimo com o condomínio acaba sendo mais barata para quem põe na ponta do lápis. Então, isso acaba sendo uma injustiça com aqueles que pagam em dia. Pode parecer pouco importante, pode parecer que o valor é baixo, que não vai causar impacto nenhum, mas quando a gente pensa no macro, né, naquela comunidade condominial como uma comunidade solidária, justa, né, onde prevalece a isonomia, a gente pode estar aí incorrendo em algumas injustiças. Então, é algo que os síndicos, os administradores de condomínio precisam ficar muito atentos, tá? Bom, essa é a ideia do princípio da isonomia. Vamos deixar para falar do próximo princípio no próximo bloco.